E para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o neurologista Marco Túlio Pedatella. Doutor Marco, muito obrigada pela participação. A gente já começa com uma pergunta feita pelo Twitter do Adonias José, de Olinda, Pernambuco. Ele quer saber quais são os primeiros sintomas de uma pessoa que está tendo um AVC. Boa noite, Natália. Bom, o primeiro sintoma, às vezes, é a perda da força de um ou de ambos os lados do corpo. A dificuldade para falar, seja ou para articular a palavra, ou para que a pessoa entenda o que a gente esteja falando. Uma dor de cabeça muito intensa, que não melhora com analgésicos comuns. Tá? A perda também da sensibilidade de um ou ambos os lados do corpo. Esses são sinais típicos de que alguém possa estar tendo um AVC. O Adonias quer saber também que a dormência é no lado esquerdo ou direito? O senhor falou qualquer um dos lados, Qualquer né? um dos lados. Tá certo. Agora o Tiago do Rio de Janeiro pergunta pelo Facebook. O AVC ocorre porque a pressão sanguínea está muito alta? Bom, a hipertensão, até como o próprio colega Alexandre falou, é um dos fatores de risco. Né? Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, esses são fatores de riscos que a gente considera como fatores modificáveis. Existem outros fatores que não são modificáveis, como sexo, idade, raça. Tá? A pressão alta, muitas das vezes, na tentativa do cérebro tentar compensar aquela artéria onde esteja entupida, no momento do AVC, a pressão costuma, às vezes, se elevar um pouquinho para tentar compensar esse fluxo sanguíneo que está interrompido. Tá certo. O mesmo Tiago quer saber se há um tempo máximo para tratar alguém que teve um AVC. Se a pessoa, por exemplo, correr para o hospital o mais rápido possível, melhora as chances? Sim, melhor, Natália. Quanto mais rápido, a gente sabe. Hoje, no AVC isquêmico, que corresponde a 80% dos nossos casos de AVC, quanto mais rápido, de até 0 horas, até 4 horas e meia do início dos sintomas, hoje a gente tem uma medicação que a gente pode fazer pela veia, mas só em alguns hospitais, e que pode desfazer na presença do AVC isquêmico esse coágulo e impedir muito as sequelas neurológicas que poderiam ficar, como algum lado do corpo paralisado, como dificuldade na fala. E o uso do anticoncepcional pelas mulheres é um fator de risco, doutor? Sim, é um fator de risco, sim, para tanto o AVC como para uma doença que a gente chama de uma trombose venosa cerebral. Agora, são dois tipos de AVC, né? O isquêmico e o hemorrágico. Explica para a gente rapidamente a diferença desses dois. Sim, o AVC isquêmico nada mais é do que a obstrução por algum coágulo ou alguma placa de gordura que entupiu uma das artérias. Já o AVC hemorrágico acontece por a ruptura de um vaso, ou por um aneurisma ou alguma malformação nessa parede desse vaso. Hoje a gente sabe que 80% dos AVCs são AVCs isquêmicos. Os outros 20% são AVCs hemorrágicos. E como é que é o processo de reabilitação? Bom, assim que o paciente, na própria unidade onde ele é atendido, na fase aguda, quanto mais rápido a gente sabe que iniciar essa terapia de reabilitação motora é melhor para o paciente. Essa terapia é feita com fisioterapia. Na dificuldade para fala, o fonoaudiólogo tem acompanhado. Hoje a gente tem terapeuta ocupacional que também tem trabalhado nessas unidades de AVC. O atendimento ao AVC é um atendimento multidisciplinar. Hoje não é apenas médico e enfermeiro, mas a gente depende de toda a equipe integrada para poder trabalhar, para ajudar na reabilitação desse paciente. E o apoio da família também no caso de depressão, por exemplo, só para a gente finalizar, doutor? É fundamental. Tá certo. Muito obrigada, eu agradeço pela participação. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite.